Deixa eu ver aqui se está gravando. Tá. Vou compartilhar com você minha tela, tá bom? Beleza. E a gente vai iniciar, então, corrigindo o nosso exercício da última aula, né? Então, vamos lá. A primeira questão, né? O MATLAB é um software poderoso que pode auxiliar o projetista de controle a desenvolver controladores para sistemas dinâmicos e a avaliar sua estabilidade, baseando-se em diferentes métodos desenvolvidos pela ciência. Sobre a utilização do MATLAB para aferir a estabilidade de sistemas dinâmicos, assinale a alternativa. Então, olha, os comandos Bode e Margin são idênticos, pois ambos traçam o diagrama de Bode. Bom, essa alternativa aqui ela está parcialmente correta, tá? Eles não são idênticos, né? Os dois eles traçam o diagrama de Bode, mas o margem, para além do diagrama, ele ainda nos dá a informação da margem de ganho e a margem de fase. Por isso, eles não são idênticos, tá? Tanto ele nos dá essa informação gráfica quanto numérica, né? De grandezas que ficam lá, abaixo do título do gráfico. Então, essa está errada, né? Depois, o comando rlocus é utilizado para, a partir do sistema em malha aberta, com ganho variável, aferir a estabilidade do sistema em malha fechada, observando-se seus polos no plano complexo. Bom, é exatamente isso daqui, né? O comando rlocus vai nos mostrar no plano complexo a localização dos polos e dos zeros, né, do sistema em malha aberta, e nós vimos que este comportamento do sistema em malha aberta ele é suficiente para nós identificarmos e fazermos uma correlação com o sistema em malha fechada, ok? Então, essa é a segunda alternativa. Mas vamos ver as outras, né? O comando aid retorna se um sistema em espaço de estados é estável ou não. Bom, o comando aid ele trabalha com sistemas em espaço de estado, mas o que ele faz, na verdade? O comando aid ele atua em qualquer matriz e ele vai calcular os autovalores, né? Os autovetores da matriz, tá? Autovetores, autovalores, né? E o que acontece? Se essa matriz for a matriz de espaço de estados, a matriz A do nosso sistema dinâmico, ele vai calcular esses autovalores, né, dessa matriz, e aí nós é que temos que analisar o resultado, ok? Então, se a parte real desses valores, né, dos autovalores, for todos as parciais dos polos forem negativas, desses autovalores, né, então aí o nosso sistema está estável. Se não, então o nosso sistema está instável. Tá? Então, o comando aid não nos dá essa informação. Essa informação é uma análise nossa, do usuário, ok? Depois, o MATLAB tem um comando específico que performa o critério de Routh-Hurwitz. Bom, infelizmente não, né? Não tem na sua biblioteca este comando, mas nós podemos programar, né? Elaborar um programa, como a gente fez na nossa aula prática da última aula, né? De modo a facilitar, então, a aplicação do critério de Routh-Hurwitz e depois a gente fazer nossa análise, né? A última aqui, o comando TF não tem utilidade no sentido de avaliar a estabilidade de sistemas dinâmicos. Muito pelo contrário, né? Exceto quando a gente vai usar o comando aid, mas que é só para matriz, né? Que trabalha só com matrizes. O comando TF, que é função de transferência, ele é usado em todos os outros métodos de análise, né? Então, para a gente poder definir aqui o diagrama de Bode, usar, né, o comando Bode, o margin, para a gente poder ver o rlocus, o roots, tá? Todos eles a gente precisa da nossa função TF, né? O roots até que não necessariamente a gente precisa, né? A gente precisa do polinômio característico, do denominador, mas os demais todos a gente precisa da função TF. Eles têm a função de transferência como argumento, ok? Então, fica aqui a nossa segunda alternativa como a correta. Próxima questão. Os principais comandos utilizados no MATLAB para avaliar a estabilidade de sistemas dinâmicos requerem como argumento simplesmente a variável que representa o sistema.
Ok. Observando as imagens a seguir, qual comando foi utilizado para gerá-las, cada uma delas, tá? Suponho que o sistema em questão já tenha sido inserido no MATLAB, né, e a variável aqui é a variável G, que representa o sistema. Bom, então, olha, o que nós temos, né? Nós temos aqui um gráfico, né, do lugar das raízes e 2 gráficos de Bode, ok? O gráfico de lugar das raízes, a gente usa o comando rlocus, né? Então, é o rlocus da minha função G, né, que representa a função de transferência. Então, vai ser ou a primeira ou a segunda. Bom, esses outros dois, eles ambos, né, são diagrama de Bode. Só que esse é o diagrama de Bode puramente, e esse daqui nos mostra uma margem de ganho e uma margem de fase no gráfico, e ainda nos apresenta aqui, abaixo do título, esses valores numéricos, ok? Então, a margem de ganho e em qual frequência, e a margem de fase em qual frequência. Então, ficaria o comando rlocus, para o lugar das raízes, o comando Bode, simplesmente, para esse gráfico, e esse último aqui, o comando margin, ok? Ambos com argumento, tendo como argumento a variável G, que representa a função de transferência do sistema. Então, seria a primeira alternativa, ok? Bom, a próxima. Com a aplicação do critério de Routh-Hurwitz, podemos avaliar a estabilidade de um sistema dinâmico, e se houver uma variável do sistema não definida, podemos utilizar o critério para estabelecer limites de variação para essa variável, e como isso, garantir a estabilidade do sistema. Bom, no MATLAB não há uma função que realize os cálculos do critério de Routh-Hurwitz. Com base neste contexto, analise as afirmações a seguir. Primeiro, então, não há como realizar os cálculos do critério no software. Bom, isso aqui está errado, né? A gente pode programar, como já falei anteriormente, né? Fazer um programa para conseguir realizar, então, os cálculos aqui do critério de Routh-Hurwitz, tá? Então, se nós implementarmos assim, como fazer, embora não tenha na biblioteca do MATLAB um comando próprio para isso. Segundo, a única forma de realizar os cálculos é fazendo o download de comandos criados por outros usuários do MATLAB. Bom, fazer o download de outros comandos, né, por outros usuários, inclusive lá na própria página da MathWorks, é uma forma, sim, né, da gente realizar esses cálculos. Mas nós também podemos criar, como eu já disse, né? Então, não é a única forma. Nós podemos criar um algoritmo próprio para realizar aqui os cálculos do critério de Routh-Hurwitz, ok? Então, a segunda também está errada. Terceiro, é possível fazer os cálculos do método passo a passo para analisar a estabilidade do sistema dinâmico. Verdadeiro, né? O método, então, se a gente fizer passo a passo, a gente consegue realizar isso no MATLAB e depois, com os resultados, a gente faz a análise de estabilidade, ok? Então, a terceira está correta. A quarta, é possível que nós mesmos elaboremos o algoritmo de um comando que realize os passos do critério de Routh-Hurwitz. Verdadeiro também, né? Dentro disso que nós já discutimos. Então, olha, a 1 e a 2 estão erradas, a 3 e a 4 estão corretas. Então, seria essa a alternativa. Apenas a 3 e a 4 estão corretas. Ok? Bom, então é isso. Ficou alguma dúvida sobre o nosso exercício, sobre a nossa última aula, sobre a prática? Ou podemos continuar? Acho que podemos, né? Então, vamos lá. Hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 4, né, unidade 4, e nós vamos trabalhar nessa unidade os projetos de controladores para os processos industriais, né? Então, a teoria de controle, ela vem nos preparando nessa disciplina para as bases da modelagem, né? Depois, baseado ali no cálculo, né? O cálculo de EDOs e tudo mais, cálculo 4, e a gente vem tomando isso como base, o controle e automação de processos, né? E aí a gente iniciou falando, então, sobre como fazer análise de estabilidade do sistema, que é o grande X da questão para nós, na nossa área, né? Então, a gente tem que analisar o sistema, como que ele, é o comportamento dele,
né? E a gente viu as ferramentas para isso. E, diante desta análise, a gente projetar controladores para melhorar a performance dos sistemas, tá? Então, é isso que a gente vai ver a partir de hoje, aqui na unidade 4. Né? E nós vamos iniciar, então, entendendo um pouquinho sobre os controladores industriais, né? Quais são os tipos, né? Como que eles se organizam e como que a gente pode aplicá-los, ok? Então, olha, o que nós vimos nas últimas aulas, né? Nós, especificamente na última, nós vimos os métodos de análise de estabilidade, né? Os quatro métodos, 4 ferramentas, que é o critério de estabilidade Routh-Hurwitz, a localização dos polos no plano complexo, o diagrama de Bode e o lugar das raízes, né? E na última aula a gente fez uma aula prática aplicando esses métodos por meio da ferramenta computacional matemática, né, que a gente está usando, que é o MATLAB, ok? Todos esses métodos aplicados em sistemas SLIT, né, sistemas lineares invariantes no tempo, tá? E na aula de hoje, então, né, na aula de hoje nós veremos as ações básicas de controle, né, que compõem os controladores que nós aplicamos aí na indústria, e a saber, principalmente aqui, a base, né, o que é considerado base mesmo, são essas 4 ações. Liga-desliga, a ação proporcional, a ação derivativa e a ação integral ou integrativa, tá? E o liga-desliga também pode ser on-off, né, conhecido também dessa forma, ou de 2 estados. Bom, cada uma dessas ações, né, elas têm um efeito que é próprio delas, né, que elas vão trazer aí para o sistema em malha fechada, o sistema já em operação, né. Bom, para nós, profissionais da área de controle, é muito importante que a gente entenda cada um dos efeitos de cada um dessas aplicações, né, básicas de controle, tá, para a gente conseguir desenvolver um controlador. Então, à medida que a gente vai ganhando expertise, você vai observando qual é o problema no sistema e você já consegue previamente ali imaginar e qual tipo de ação controladora você terá que aplicar. Obviamente, a gente vai modelar o sistema depois, aplicar aquela ação, né, e ver se os resultados chegam ao esperado por meio de simulações, ok? Então, vamos lá. Controladores industriais, né? Então, quando a gente vai controlar um sistema dinâmico, né, geralmente, o que significa esse controle? É quando nós temos uma dada referência, ok? Eu tenho uma entrada e eu espero ter uma determinada saída. Se essa saída ela não estiver de acordo com o esperado, então, geralmente, nessa situação, a gente aplica um controlador, ok? Para que ele controle o meu sinal de entrada de modo que a minha saída atinja o valor esperado, né, de preset, ok? Bom, pensa aqui neste exemplo, né? O HDD, que é o Hard Drive Disk, né, do notebook, ele necessita gerar uma velocidade constante, geralmente aqui 7.200 RPM, tá? Mas se a gente movimenta, né, o nosso notebook ligado, tá? Movimento ele de um lado para o outro, né? O que vai acontecer? Eu estou ali aplicando sobre o meu notebook cargas dinâmicas, né? E essas cargas, elas vão atrapalhar essa rotação do nosso HDD, tá? Então, ele vai sair dessa estabilidade, dessa constância aqui, né? Em que ele está. E isso, então, pode causar, né, erros de escrita e leitura de dados, né, e pode até corromper alguns dados, alguns arquivos, né, e avariar também o nosso hardware, tá? Bom, só que nós andamos com um computador para tudo quanto é lado, né? Então, a gente está trabalhando, a gente leva o notebook de um lado para o outro, ligado, sem problema nenhum. Por quê? Né? Geralmente a gente tem um tipo de controle ali dentro. Então, olha, para evitar esse problema, né, o motor que gira o disco ele vai receber uma entrada, que é a tensão de entrada, a partir de um controlador, né? E esse controlador, por sua vez, tem como entrada o erro, tá? Que é eu pegar o meu valor desejado para a saída, que vai determinado tipo de tensão, que vai dar aquele 7.200 RPM de giro, né?
deduzido o valor que realmente está acontecendo, né? Então, o valor real. Então, esse erro, ele é a entrada para o meu controlador, tá? E aí, então, o controlador, ele vai atuar de modo, né, que a velocidade angular do disco seja controlada, tá? Bom, a partir dessa informação, né, o controlador calcula a tensão que deve ser aplicada ao motor, de forma que, mesmo com os distúrbios de uma movimentação do notebook, o sistema continue a girar na sua velocidade pré-definida, né? Então, olha, o sistema puramente simples, né, teria essa limitação de movimento. Quando a gente aplica um controlador, a gente consegue dar maior flexibilidade de uso, né, de utilidade para o equipamento, ok? Sem danificá-lo, né? Então, olha aqui como que é o diagrama de blocos desse sistema, né? Aqui a gente tem o motor, ok? E aqui tem a dinâmica do disco, né? Qual que é a entrada do motor? O nível de tensão, beleza? Qual que é a saída dele? O torque, né? Então, o torque que vai fazer ali girar o disco, tá? Bom, se eu estou movimentando, as cargas dinâmicas, né, vão causar diferenças aqui e a minha saída vai ser diferente, não vai ser aquele 7.200 RPM, por exemplo. Vamos supor que vai ser aqui um 7.100 ou 7.300, tá? E aí, então, eu pego esse dado, né, por meio de um sensor de velocidade, eu faço uma conversão desse sinal para um sinal numérico, né, e ele vai ser comparado aqui com o meu sinal de preset, que é a velocidade desejada. Beleza? Bom, se tiver diferença entre esse valor e o valor desejado, ele vai mandar esse erro aqui para o controlador, e o controlador ele vai aumentar ou diminuir o nível de tensão que o meu motor vai receber. Ok? Porque se eu aumento a tensão, eu vou aumentar o giro, né, o torque deste motor na saída. Se eu reduzo a tensão, eu vou reduzir o torque, tá? Então, quem vai fazer esse controle aqui de aumento ou redução de tensão para controlar a velocidade é o nosso controlador aqui, baseado nessa análise de erro de velocidade. Ok? Então, quais são as ações básicas, né, que a gente tem de controle, que a gente pode aplicar nos nossos sistemas? Bom, geralmente, o que a gente faz? Quando a gente está falando de controle, quando a gente vai fazer os nossos projetos, né, nós utilizamos o erro de operação, como eu disse, para a gente definir qual vai ser o controle que a gente vai usar, a ação de controle, tá? Então, por meio deste erro, a gente calcula a ação de controle que nós vamos submeter ao sistema. Se eu quero, por exemplo, um limite de valor de sobressinal, né, que não ultrapasse determinado limite, ou que seja reduzido esse limite. Se eu quero reduzir o tempo de acomodação, né, ou reduzir o tempo de subida, tá? Se eu quero reduzir o erro, né, as oscilações, por exemplo. Então, cada situação dessa, né, nós devemos aplicar um tipo de ação controladora ou uma associação entre elas, ok? Então, olha, a gente pode, na verdade, criar a lei de controle que a gente quiser, mas existem ações básicas que geralmente são as primeiras que a gente vai testar, tá? Então, a gente pega aquilo que já é de praxe, né, faz a aplicação das ações básicas e associações entre elas, e para além delas, se não der certo, a gente pode aí criar uma lei de controle ou aplicar uma lei de controle, né, específica para aquele sistema, ok? Por meio de inclusão e retirada de elementos, né? Então, olha, a maioria dos controladores industriais ela é classificada de acordo com a gente tem controladores de duas posições, ou on-off, ou liga e desliga, tá? Controladores proporcionais, controladores integrais ou integrativos, controladores do tipo proporcionais integrais, controladores proporcionais derivativos e controladores proporcionais integrais derivativos, né? Aí vocês podem perguntar, professor, mas cadê o controlador derivativo? Bom, nós não usamos essa ação derivativa isolada. Ela está sempre em associação, ou com o controlador proporcional,
ou com proporcional integrativo e derivativo, tá? Mas nunca sozinha, né? Então, vamos ver sobre essas 4 ações básicas, né, das quais nós estávamos falando, que são a on-off, ou liga-desliga, a proporcional, a integral e a derivativa, né? Essas são ações, depois as suas associações aqui entre si. Então, do que se trata a ação liga-desliga, né? Bom, essa ação liga-desliga, eu também chamar de controle de 2 posições, né? Ela é a mais simples e barata, tá? E, portanto, ela é amplamente aplicada, né? E, além de ser amplamente aplicada, é a primeira a ser testada, ok? Principalmente quando a gente vai tratar de sistemas de controle domésticos, mas também em sistemas de controle industriais, né? Então, de forma matemática, essa ação é dada por essa representação, né? Em que nós temos aqui, né, como U de T, a nossa ação de controle em si, né, e ela é subdividida em 2 partes, tá? O erro, o E de T aqui, né, é o erro, e ele é temporal, assim como a nossa entrada, né? E aqui nós vamos ter, então, essa ação controladora dividida em U1, né, e U2. Nós vamos ter U1 para erros positivos, né, ou maiores ou iguais a 0, e o 2 para erros negativos, ok? Então, essa aplicação. É comum a gente achar também o 2 como sendo nulo ou como sendo menos o 1, tá? É bem comum achar nessa situação, né? É isso que eu coloquei, na verdade. Bom, os controladores desse tipo, que são de 2 posições, né, geralmente são dispositivos elétricos. E o mais usado deles são as válvulas operadas por solenoides elétricos, tá? Então, olha, controladores proporcionais pneumáticos também, né, podem ser tidos, né, ou exercer essa função de on-off quando eles têm ganhos muito altos, né? E aí eles vão atuar sobre 2 posições. E aí, então, eles também vão ser chamados de controladores de on-off ou de 2 posições, ok? Isso acontece só nos proporcionais pneumáticos, né? Bom, para que ocorra chaveamento, e o on-off é isso, né? É um liga-desliga, então chaveamento, pode ser que seja necessário usar ainda um valor diferencial. Por quê? Deixa eu pegar aqui a caneta. Opa. Peraí, só um minutinho, gente. Minha caneta. Deixa eu sair aqui do compartilhamento. Agora sim. Beleza. Bom, então vou pegar aqui uma canetinha. Então, olha, eu tenho um sistema qualquer, né? Tem uma variável aqui. E aqui eu tenho o meu limite para o liga e desliga. Ok? Supondo que eu tenho uma curva assim, olha. O que vai acontecer? Cada vez que eu ultrapassar esse limite, né? Vamos supor que aqui ele está ligado, né? Ultrapassou esse limite, ele vai desligar. Voltou para o limite para baixo, ele liga de novo. Ultrapassou de novo, desliga. Depois voltou, liga de novo. Então a gente vai ficar num liga e desliga. Isso estressa mecanicamente, né, o meu equipamento e também reduzindo assim sua vida útil, tá? Então, um dos problemas é esse, né? Além disso, a gente não pode ficar também, dependendo lá da situação, né, que vai causar essa oscilação próxima ali do meu limite,
a gente não pode ficar interrompendo o sistema, até mesmo que muitas vezes, quando a gente desliga e vai religar no equipamento, a gente ainda tem um tempo de subida de amortecimento, né, até chegar no regime permanente, tá? Então, a gente ainda vai ter um regime transiente ali, né? Então, muitas vezes a gente vai usar um diferencial, vou mostrar para vocês, né? Que vai ser, na verdade, um limite, tá? Então, um limite suportável aqui, em que ele não vai mudar de posição enquanto ele não atravessar totalmente os dois limites. Beleza? Vamos lá. Olha esse exemplo. Um sistema de controle de nível de um tanque tem controle liga-desliga na válvula de entrada do líquido, este controle aqui, tá? Acionada automaticamente por uma boia, que funciona como sensor de nível. Então, aqui está a boia, né? Então, eu vou ligar e desligar à medida que essa boia vai fazer a minha movimentação aqui. Então, estando no nível, eu tenho uma chave no ponto desligado. Minha torneira está desligada, ok? Se o nível abaixa, ou seja, se eu abro aqui, né, a minha boia vai abaixar, a minha chave aqui vai ser acionada, meu circuito será fechado, e aí então eu vou abrir a válvula para encher o tanque, ok? Bom, nós podemos então aplicar a esse sistema, ao invés de ser um valor específico, uma reta lá, né, um intervalo diferencial, um limite superior e um inferior, tá? Então, por que a gente faz isso, né? Se eu colocar só um limite aqui e a água sair pouco, então ele vai acionar. Rapidamente a água vai atingir o nível, então vai desacionar de novo. E aí vai ficar liga, desliga, enquanto a minha torneira estiver aberta, ok? Então a gente põe um limite, né? Então, por exemplo, eu vou colocar um limite inferior, posso traçar, né? Imaginando que fosse uma reta. Aqui, e um limite superior, aqui, o máximo, tá? Então significa que, se a minha boia está aqui em cima, minha chave está desligada. Eu abri a torneira, a água vai começar a descer, Ele não vai ligar automaticamente. Ele vai esperar, ele saiu do meu limite superior, ele vai esperar atravessar esse cara aqui de baixo. Quando ele atravessou esse cara de baixo, aí eu ligo, né, aciono aqui e ligo minha válvula, ok? Para encher aqui o tanque de água. Bom, a água vai subindo. Ele ultrapassou esse daqui, mas ele ainda não chegou no limite superior. Então a válvula continua aberta. Vai subindo. Quando ele ultrapassou aqui, né, o meu limite superior, alcançou meu limite superior, aí sim ele desliga, ok? Isso evita um liga e desliga toda hora, né? Porque se eu fechei aqui minha torneira e a água está aqui no meio, olha, beleza, né? Eu ainda estou dentro do meu limite suportável, né? Do limite que o meu sistema suporta, ok? Então ele não precisa abrir a torneira. Né? Se eu abrir de novo e reduzir aqui para baixo, aí ele vai acionar a torneira, ok? Bom, então o que isso vai acontecer, né? A quantidade de chaveamentos vai diminuir, a vida útil do componente que faz o papel de chave vai aumentar, né? E o resultado da presença do intervalo, que é esse aqui mostrado, né, vai mostrar para a gente que quanto maior o intervalo, maior vai ser a faixa de erro obtida, permitida, ok? Porque eu tenho um preset, que está aqui. Minha faixa de erro é essa variação, né? Então, olha, o meu preset seria esse valor, né? A faixa de erro é essa variação para mais ou para menos, ok? Então, olha, a permissão do erro, eu tinha que estar nesse nível. Mas eu só vou atuar quando eu estiver fora deste limite aqui, dessa faixa limite de aceitação, tá? Bom, a gente pode ver isso aqui nessa figura, né? Então, olha, eu tenho aqui um determinado limite, uma determinada altura, né, do meu volume de água. Aqui eu tenho o meu nível inferior e aqui meu nível superior, ok? Então, minha torneira está aberta, né? Estou aumentando aqui o nível de água. Bom, ela ultrapassou aqui, ela continua, porque ela tem que chegar nesse carinha aqui de cima. Chegou aqui em cima, bom, posso desligar a torneira, então está nesse nível, tá? O erro significa aceitar essa oscilação aqui dentro, né? Então, eu teria um valor específico,
supondo aqui o H1, mas eu aceito um limite aqui inferior sem precisar de encher, né? Então, o erro é essa oscilação aqui dentro dessa diferencial, ok? Bom, o tamanho do intervalo diferencial ele vai ser determinado a partir de considerações como precisão e vida útil do meu componente, tá? Quanto mais preciso for o meu sistema, né? Quanto mais precisa for a necessidade do meu sistema, menor vai ser aquele limite de aceitação do erro, tá? Mas eu posso reduzir muito a vida útil do meu componente também. Agora, aí se o meu componente ele é muito caro, isso daqui pesa mais, né? Agora, se eu tenho um processo, né, e que o controle tem que ser extremamente preciso, por exemplo, fabricação de medicamento, né, alguma coisa nesse sentido, a precisão ganha sobre a vida útil, tá? A necessidade aqui da precisão, né? Então, é uma análise que a gente tem que fazer caso a caso. Bom, falamos sobre a ação liga-desliga. Agora, a ação proporcional, né? Do que se trata? Então, a ação, né, de controle proporcional, ela é o sinal de controle que é dado pela multiplicação do erro por um número real. Então, eu tenho aqui o erro, e nós vimos na última aula, né, que o K, que é o nosso ganho, né, ele é um número real positivo, ok? Então, olha, se eu multiplico o meu erro por esse valor, né, essa é a ação que a gente chama proporcional. Significa que nós estamos nos aproximando cada vez mais do valor de preset. Quando a gente aplica uma ação proporcional, né, supondo aqui que aqui eu tenho um valor final requerido, né, desejado. Ok? E aqui eu tenho o meu sistema. Quando eu aplico o ganho a ele, né, significa que ele vai ter um comportamento assim, por exemplo, mais próximo aqui do meu valor desejado. Tá? Claro, vai variar aqui também o tempo de subida, o tempo de acomodação, enfim, são outros, a gente vai ver outros controladores, né, o que fazer com isso. Mas o controlador proporcional é isso que ele faz. Ele aproxima o meu valor do valor desejado, né? Ele diminui o meu erro aqui, vamos assim dizer, tá? Aqui está a representação da minha frequência, do meu controle, né, proporcional no domínio do tempo, né? Então, olha, é o Kp vezes o ET. E aqui está a minha representação no domínio da frequência, né? Então, é só aplicar Laplace a tudo isso aqui, né? E fazer a saída sobre a entrada, ok? Então, ó, o de S sobre E de S é igual a Kp, porque Kp é constante, né? Então, a Laplaciana de uma constante é ela mesma, ok? Bom, essa ação, né, do controle proporcional está diretamente ligada, então, ao ganho proporcional, como a gente já viu nas últimas aulas, tá? A aplicação desse tipo de controle, né, em sistema em malha fechada faz com que o sistema que nós estamos controlados, né, ele apresente um erro de regime permanente na resposta dele, tá? Então, ele vai ter um erro aqui, uma diferença do meu preset, né? Porque ele não consegue alcançar diretamente aqui o valor. Ainda nós teremos um erro de regime permanente, ok? É uma característica do meu controlador proporcional, né? Ele vai causar uma mudança no sentido, se a gente for olhar o diagrama de Bode, depois nós vamos ver que ele vai causar uma mudança de módulo de fase para um range diferente de frequências, tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Bom, essa figura aqui mostra um diagrama de blocos, um exemplo, né, de um diagrama de blocos com um ganho, tá? Que é o que a gente fala de controle proporcional, né? Então, é só aplicar aqui o bloco do ganho Kp, né? E aí esse ganho vai ser multiplicado aqui, né, pelo meu sistema. Lembrando que a função do meu sistema, g de S, é essa dada, tá? 1 sobre S mais 1. Né? Então, a função é esse bloco inteirinho aqui. A função do sistema completo, ela é diferente, né?
ela vai ser o Y sobre o RS. Né? E aí vai ser uma multiplicação desses valores dividido por 1 vezes esses valores. Tá? Mas isso aqui nós já vimos lá na construção de diagrama de blocos. Né? Bom, aqui o que nós temos, então? Detalhe, né? Nós vamos aplicar a esse sistema para a gente ver, né, como que ele funciona, uma entrada qualquer, tá? Então, a gente está aqui, né, no sistema em malha fechada, a gente vai aplicar uma entrada degrau unitário, ok? Que é como se fosse um ligar, né? Liguei a máquina, ok? Bom, então, quando a gente vê esse sistema, né, a gente vai olhar lá no nosso diagrama de Bode, olha só. Se eu tenho um ganho igual a 1, é essa linha cheia. Olha como que fica a minha magnitude, ok? Eu estou aqui, ó, diferente do zero, né? Eu tenho uma margem aqui de ganho ainda. Olha a minha fase, ela sai do zero, né? E rapidamente vai lá por menos 90, ok? Passando aqui pelo 45, né? Menos 45 exatamente aqui onde ela cruzaria o zero, né? Bom, se nós temos aqui agora um ganho de 10, que é a linha tracejada, olha o que ela faz. Eu aproximo bem mais do zero, tá vendo? E eu estendo esse zero, olha, até para frequências um pouco mais altas, né? Então, aqui eu tinha frequências abaixo de 1, praticamente. Né? Abaixo de 0. De 0, 10, não, abaixo de 1, né? 10 a 0 é 1. Ok? Bom, aplicando um ganho maior, 10 vezes maior, eu considero essa magnitude zero aqui, né? Para até frequências um pouco maiores, né? Acima de 1 até 10 aqui. E quando a gente aplica um ganho de 100, que é essa linha traço ponto, olha só, ele manda a minha magnitude 0 dB, esse comportamento, né, até aqui próximo de 100, tá? Então, ele aumenta esse meu comportamento, né, quando eu tenho pouca variação aqui de magnitude, né? E a fase é a mesma coisa, olha só, ele mantém no zero por mais tempo, tá vendo? No tracejado, e depois ele mantém no zero também por mais tempo no traço ponto, tá? Então, o ganho, quanto maior o meu ganho, ele vai causando este efeito, né? Bom, então, olha, é perceptível que quando a gente aumenta o nosso ganho Kp, a amplitude da resposta do sistema em regime permanente tende a se igualar à amplitude da entrada para uma maior faixa de frequências, né? Então, quando a gente está aqui, ó, na magnitude zero, significa que eu estou me igualando ao meu sinal de entrada. Se eu ultrapassar ou ficar abaixo, eu estou distante do meu sinal de entrada, ok? Então, olha, quando eu aplico o ganho, eu tendo a estar, né, próximo desse valor para uma frequência maior, né, para frequências de amplitudes maiores, tá? A fase também é a mesma coisa, né? Ela tende a ser nula para frequências maiores também, né? Até ela tornar-se aqui menos 90 graus, ok? Então, esse é o efeito que o nosso ganho K causa, né? O ganho proporcional causa no sistema. Em outros sistemas, como por exemplo de segunda ordem, lembrando que esse sistema nosso aqui é de primeira ordem, né? Olha aqui o máximo expoente de S. Então, para sistemas de segunda ordem, entre outros, apesar de anular o erro de regime permanente, o aumento do ganho proporcional faz com que o sistema responda a um maior sobressinal e grandes oscilações, ok? E esses dois pontos, tanto o sobressinal quanto as oscilações, são indesejados em qualquer sistema, né? Lembrem-se, sempre a gente já falou sobre isso, né? A gente não quer oscilação e não quer sobressinal, mas acontece. Então, por isso que a gente tem um limite estabelecido, né? De acordo ali com as ações externas que podem acontecer, esse sobressinal e essas oscilações também podem vir a acontecer, tá? Então, se eu estou trabalhando em sistema de segunda ordem, o meu ganho ele vai melhorar o meu sinal, vai aproximar-se mais do valor de preset, mas ele também pode tornar o meu sistema mais oscilatório, né? E com algum valor de sobressinal ali, ok?
Então, qualquer que seja o mecanismo real e o tipo de energia utilizado na operação, seja ele fonte elétrica, pneumática ou hidráulica, né? O controlador proporcional, ele é ajustado, ele é essencialmente, né, um amplificador com um ganho ajustável. Tá? Então, o que um controlador proporcional faz? Ele é um amplificador, né? Só que a gente pode ajustar esse ganho dele, ok? Bom, falamos sobre a ação proporcional, vamos para a ação derivativa. O que a ação derivativa faz? Né? Ela é definida, então, pela derivada do erro. Olha, a proporcional ela é uma multiplicação do erro. A ação derivativa é uma derivada do erro, né? Dada, então, aqui, olha, por esta equação, em que esse termo novo que apareceu aqui, que é o TD, a gente chama de tempo derivativo. Tá? Então, olha, nós temos um tempo derivativo multiplicado pela derivada do erro. Né? Se a gente aplicar a transformada de Laplace nisso daqui, essa aqui é a nossa equação no domínio do tempo, né? Se a gente aplicar a transformada de Laplace, a gente vai ter o de S, usão de S, é igual a TD, que é constante, vezes S é de S, Ezão de S, né? E aí, na transformada, a gente tem a saída sobre a entrada, então U sobre E, ok? Sobre o erro, a entrada sobre o erro, né? Bom, e o nosso controlador sobre o erro. Então, nós teremos essa representação, é o TD, que é o tempo derivativo, vezes S, ok? Representação matemática, né? Se a gente olhar a aplicação da ação derivativa no diagrama de Bode, né, de um sistema de malha fechado, então o que vai acontecer? Né? Nós temos este gráfico, ok? E aí, olha, com o aumento desse tempo derivativo, né, pegando aqui, ó, nós temos o TD aqui na linha cheia igual a 1, tempo derivativo igual a 1, né? A linha tracejada igual a 10 e a ponto traço igual a 100, ok? O que vai acontecer, então, se a gente aumenta esse TD, esse tempo derivativo? A nossa magnitude de 0 dB e a fase de 0 grau, elas vão se estender para faixas de baixa frequência, ok? Então, olha, nós temos aqui 10 a 1, que é 10, né? E aqui 10 a 0, que é 1, aqui é 0,1, aqui é 0,2. Então, olha, eu estava aqui embaixo, né? Apliquei a ação derivativa, eu vou me aproximar do meu valor desejado, mas no caso de frequências muito pequenas, ok? Então, nas baixas frequências, a gente vai se aproximando, à medida que a gente vai aumentando o nosso tempo derivativo, né? A faixa de aplicação, né? A qual nós nos aproximamos do valor zero, ok? E daqui para cá nós temos decaimento, né? No sentido contrário. Da mesma forma, olha aqui, né? A nossa fase. Aqui nós temos 0, aqui nós temos mais 90. Então, olha, para frequências menores, né? À medida que a gente aumenta o nosso TD, a gente garante, olha, né? A gente garante proximidade do zero aqui, ok? Para frequência, quanto menor vai ser, quanto maior for o meu TD, frequências menores serão abarcadas por essa fase zero. Então, o que o TD faz? Ele vai aproximar o nosso sinal do sinal da entrada, mas para sinais de baixa frequência, ok? E aí, como consequência, o que a gente vai ter? Né? O sistema ele vai se tornar mais sensível a variações de erro. Então, ele pode ficar, olha, um pouco mais oscilatório, tá? Nosso sistema. Bom, se a gente olhar aqui, então, no diagrama, né, de lugar das raízes, quando a gente estiver trabalhando com o regime transiente, esse aumento do meu tempo derivativo, ele vai trazer uma vantagem boa, né? Porque ele vai ter um maior... Boa entre aspas, depende do sistema, né? A gente nunca pode falar que é bom ou ruim, depende de qual aplicação. Mas ele vai ter, olha, um maior tempo de acomodação, tá? Esse tempo de acomodação, por que vai acontecer? Porque ele vai, olha, inserir um zero aqui na origem do meu lugar das raízes, tá? O meu controlador vai inserir isso aqui no meu sistema. Então, olha,
nós sabemos que o polo vai tender para o zero, né? Então, eu vou tender para uma acomodação mais lenta, porque o caminho a ser feito aqui até chegar no zero, que é quando a gente vai chegar na acomodação. Beleza? Então, o aumento do tempo derivativo faz com que as raízes do sistema caminhem para os zeros, né? E quanto menor for a parte real da raiz, maior é o seu tempo de acomodação. Então, ó, quanto menor for a parte real da raiz, quanto mais distante ela estiver da origem, maior vai ser o tempo de acomodação, né? O caminho dela vai ser mais longo até chegar lá na origem. Ok? Este controle, então, ele não é usado sozinho, como eu disse para vocês lá em cima, mas em associação com o controle proporcional e ou integrativo, tá? Ou ele é proporcional derivativo, ou ele é derivativo integrativo, ou ele é proporcional integrativo derivativo, além de algumas outras leis de controle que a gente pode aplicar também, tá? Bom, então nós vimos que a ação proporcional, ela aproxima o erro, aproxima o meu sistema do valor desejado. A ação derivativa, ela vai diminuir este erro, mas ela pode causar ali oscilações. Vamos ver aqui a ação integrativa, então. A ação integral ou integrativa, né, ela é dada, obviamente, pela integral do erro, tá? Então, nós escrevemos matematicamente, né, com 1 sobre TI, onde esse TI é o tempo integrativo, tá? Integral do erro. Pegando essa nossa equação no tempo, aplicando a transformada de Laplace, nós teremos usão de S é igual a 1 sobre TI, né? A laplaciana de integral, né, vai ser 1 sobre S do Ezão de S. Então, 1 sobre TI vezes 1 sobre S é 1 sobre TI de S. O E está aqui, passa para o outro lado dividindo, nós temos saída sobre entrada. Ok? Então, essa é a representação do controle integral no domínio da frequência. Essa ação integrativa, o que ela vai tender a fazer? Ela tende a mitigar o erro, ela vai corrigir o erro de regime, tá? Em regime permanente, né? E que pode acontecer na resposta do sistema, né? Mas ela também pode fazer com que a resposta apresente oscilações que decrementem lentamente ali, o que geralmente é um comportamento desejado. Esqueci de comentar. A ação derivativa, ela tem uma ação de redução de overshoot, tá? Bom, e essa daqui vai ser uma redução de erro, né? Mas ela pode causar oscilações. E aí ela vai deixar o quê? A minha resposta, né, vai ter um comportamento desejado, vai demorar um pouco mais para chegar no regime permanente. Olha aqui a figura, né? Nós temos um sistema em malha fechada a uma entrada RAM. Então, essa aqui é a minha referência, essa linha cinza clarinha aqui. A malha aberta, né, minha resposta em malha aberta é essa linha cheia, ok? Bom, quando nós aplicamos nosso tempo integrativo, né, então se a gente aplica um tempo integrativo igual a 1, então, olha, vem aqui para baixo, okay? É esse pontilhadinho aqui. Se eu coloco disso, 0,5, já é o tracejado. Mas olha o comportamento que ele faz, né? Já começa a dar aqui uma barriga, né? Vamos assim dizer. E se eu diminuo ele ainda mais, né? Ele se aproxima da minha referência mais. Mas olha como ele fica bem ondulado, né? Até ele chegar no ponto em que ele se torna constante. Então, olha, quanto menor for o meu tempo integrativo, mais próximo ele está da minha referência. Mas ele também vai causar maiores oscilações, ok? Então, a ação integral, o que ela faz? Ela adiciona um polo na origem, ao invés de ser um zero, vai adicionar um polo. E aí o tempo integrativo encontra-se no denominador. Então, o que acontece? O sistema tende aqui a aumentar o tempo de acomodação, ok? À medida em que a gente vai aumentando o nosso TI, né? Então, olha, o meu TI embaixo, ele está pertinho aqui da minha referência, né? Se eu tenho TIs
olha, igual a 1, olha o quão distante ele está. Né? Então, ele vai demorar para conseguir acomodar-se, ok? Bom, essas são as 4 principais aplicações, né? E sobre essas 3 aqui, ações básicas, proporcional, derivativa e integral, nós temos características muito específicas e que vão nos levar a associações entre elas, né? Então, um resumão dessas ações, né? A ação proporcional, ela não adiciona nem zero nem polo ao sistema, é um número real, né? Que a gente coloca lá, positivo. O aumento do ganho vai diminuir o tempo de subida, mas pode deixar o sistema com resposta muito oscilatória, ou até mesmo instável, se a gente aplicar, dependendo do ganho que nós tivermos, né? Já a ação derivativa, ela vai adicionar um zero na origem, lá no plano complexo, né, no lugar das raízes. E a aplicação da ação derivativa vai deixar o sistema mais sensível à variação do erro e pode aumentar o tempo de acomodação da resposta. Então, ela vai tornar o erro mais sensível, o sistema mais sensível ao erro, né, mais preciso, ok? Mas vai também aumentar ali o meu tempo de acomodação, que às vezes é algo que não é querido, né? Não é quisto. Já a ação integral, ela vai adicionar não um zero, mas um polo na origem do lugar das raízes, né? Do plano complexo. E a aplicação da ação integral, ela vai eliminar o erro de regime permanente, ok? Mas ela pode tornar a resposta do sistema excessivamente oscilante, né? Pode deixar meu sistema mais oscilatório, ok? Bom, existem, então, outras ações de controle, né? Que são associações dessas ações que nós falamos aqui. Então, nós temos, dependendo da característica, né? Do sistema, nós temos classificação de sistemas com ação de controle proporcional integral, ação de controle proporcional derivativo, ação de controle proporcional integral derivativo. Existem ainda outros, tá? Pode ser, por exemplo, a integral derivativo, pode ser proporcional integral e derivativo, pode ser proporcional derivativo e integral, ok? Então, existem outras leis de controle que a gente pode aplicar, mas essas são as mais comuns. Então, a ação de controle proporcional integral, né? Ela é regida por essa lei, tá? Então, olha, é a soma das duas, né? Então, eu tenho a proporcional, que é a multiplicação do meu erro por um valor real, né? Positivo, e a ação, mais a ação integrativa, tá? Onde aqui em cima também eu tenho o mesmo valor do meu ganho, né, proporcional, ok? Representando isso daqui em sistema de frequência, a gente vai, então, aplicar a transformada de Laplace, é esse pessoal aqui em cima, chegaremos a essa situação aqui. O de S sobre S é igual a Kp, que multiplica 1 mais 1 sobre Ti de S, ok? Bom, a ação de controle proporcional derivativo, né? Então, olha, ela é regida por essa lei, né, por essa equação, né, no regime de tempo aqui, onde nós temos a ação proporcional, né, o valor real positivo multiplicado pelo erro, mais a minha ação derivativa, que é o meu ganho, vezes o meu tempo derivativo, vezes a derivada do erro. Né? Então, a gente aplicando Laplace sobre isso aqui, a gente tem esse controle no domínio da frequência, ok? Então, vai dar o de S sobre E de S é igual a Kp, que multiplica 1 mais TdS. E, por fim, nós temos a associação dos três, proporcional, integrativo e derivativo, tá? Então, vai ser proporcional, né? Então, olha, o número real positivo multiplicado pelo erro, mais integrativo, né? E aqui a gente tem nosso ganho sobre o tempo integrativo da integral do erro, mais o nosso ganho vezes o tempo derivativo, a derivada do erro. Então, isso daqui no domínio do tempo, né? Se a gente aplicar a transformada de Laplace a isso daqui, a gente consegue chegar na função de transferência, no domínio da frequência, né, de U de S sobre E de S igual a Kp, que é o nosso ganho,
que multiplica 1 mais 1 sobre TI de S mais TD de S, mais TDS, ok? Bom, então essas são as três associações, aqui estão os equacionamentos matemáticos dessas associações entre as ações de controle básicas, né? Então, olha, a maior parte dos controladores industriais utiliza a eletricidade ou fluido pressurizado como fonte de energia, tá? Esse fluido pode ser óleo ou ar, né? Se ele for óleo, nosso sistema é pneumático, hidráulico. Se ele for ar, nosso sistema é pneumático. E se a fonte de energia for eletricidade, nós temos um sistema elétrico, ok? Ou eletrônico, né? Então, nós podemos classificar os controladores conforme o tipo de energia, né, da fonte de energia que os alimenta, né? Então, ele pode ser um controlador pneumático, controlador hidráulico ou eletrônico, ok? Bom, a escolha do tipo de controlador que nós vamos usar vai depender da natureza da planta, né, do meu sistema dinâmico, das condições de operação que nós temos e também das considerações como segurança, custo, disponibilidade, inclusive disponibilidade de recurso, de fonte energética, ok? Confiabilidade, precisão, peso e tamanho. Então, nós temos controladores dos três tipos, podem ser aplicados na teoria, né? Em qualquer sistema, mas vai depender da avaliação dessas dadas condições. Ok? Bom, então antes da gente falar aqui dos sistemas, agora são 8h10, a gente vai para o intervalo, a gente volta às 8h25, ok? E aí a gente termina falando sobre os sistemas e encerramos a nossa aula. Então, bom intervalo aí para todo mundo.
Bom, pessoal, boa noite. Retornando aqui, então, vou compartilhar com vocês minha tela. Vamos lá. Então, agora que a gente já falou sobre quais são as ações de controle, né? Padrão que a gente tem, as leis de controle que a gente usa, vamos ver algumas aplicações dessas leis nos tipos de sistemas que nós comentamos, né? Eletrônicos, pneumáticos e hidráulicos. Então, olha, nos sistemas eletrônicos, quando a gente vai falar dessas aplicações, é bem simples, tá? É bem estabelecido, então não tem muita regra extra, né? A ação do tipo liga-desliga, né? A gente, se nós tivermos baixas frequências, né? Vamos ter ali um chaveamento em baixa frequência, abaixo de 5 Hz, a gente vai usar relés, tá? Relés que tem aí como entrada baixas correntes, né? Ou correntes baixas. Que podem chavear circuitos com altas tensões. Se nós tivermos altas frequências, né, até chegando a 1 GHz meio, né, por aí, a gente vai usar transistores, tá? Então, a ação liga-desliga, ela é aplicada com essas duas situações. Baixas frequências, a gente usa relés. Altas frequências, a gente usa transistores, tá? Já as ações, né, proporcional, integral, derivativo, a gente aplica amplificadores operacionais, tá? Os famosos amp-ops, né, que a gente vê no eletrônico. Então, essa aqui é a configuração, né, de uma ação proporcional por meio de um amp-op, tá? Então, aqui nós temos a porta inversora, aqui a porta não inversora, né? E nós temos as resistências R1 e R2. A nossa função de transferência, né, desse sistema, que é a saída pela entrada, né, vai ser dada então por menos R1 sobre R2 e o ganho vai ser aqui menos R1 sobre R2, tá? Na ação derivativa, nós temos essa configuração, né, o amp-op, né, a porta não inversora aterrada, da mesma forma que o anterior, e a porta inversora, né, tendo aqui como realimentação R2 e como entrada aqui o C1, né, essa união entre os dois valores aqui, tá? Então, olha, a minha função de transferência, né, entre a saída e a entrada é dada por menos R2 vezes C1S, tá? Lembrando que o R, né, na anterior, quando a gente vai aplicar a transformada de Laplace, né, R é constante, então, por isso fica dessa forma. O C, ele é uma derivada, né, então, por isso aqui é o C1S, né? Então, menos R2 vezes C1S. E o nosso tempo derivativo aqui vai ser menos R2C1, ok? Já na aplicação de ação integrativa, nós teremos, então, nosso amp-op com a porta não inversora aterrada, né, e a sua porta inversora associada aqui, de novo, entre resistência e capacitância, só que invertida agora, né? A minha realimentação é dada pela capacitância C2, né, e entrada aqui pela resistência R1. Então, a minha função de transferência vai ser dada por menos 1 sobre R1 CS2. Então, aqui a gente inverteu, tá vendo? Esse termo, né, ele estava no numerador. E agora, então, a gente inverte, ele vem para o denominador. Já o tempo, né, integrativo vai ser dado pela resistência vezes a capacitância, da mesma forma, né, menos a resistência vezes a capacitância. Lembrando que esse valor aqui, menos, olha, que a gente encontra nessas aplicações, né, eletrônicas, são porque a entrada que está alimentando aqui meu amp-op é uma entrada inversora. Então, se os meus sinais chegam positivos, o sinal que vai chegar na saída, ele vai ser negativo, ok? Por isso, então, todos os valores aqui estão negativos, né? Bom, então, nós vimos que o sistema eletrônico é extremamente simples, né? Se eu vou ter um sistema que é do tipo PID, né? Então, nós vamos associar essas três ações aqui, tá? No sistema do tipo eletrônico, né? Mas os sistemas pneumáticos? Bom, sistemas pneumáticos, aí a história começa a mudar, porque são um pouco mais complexos, né? Então, ó, a ação de liga e desliga
né, se a gente for usar aqui um controlador de pneumático, ela é mostrada, por exemplo, aqui neste caso, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui minha entrada, né, de ar, e aqui eu tenho a minha saída, ok? O que acontece? Aqui eu tenho uma paleta de erro aqui, né, vamos assim dizer, e ele vai indicar para nós, ele vai fazer para nós ali a operação, né, que a gente deve realizar. Então, olha só, a pressão que vai entrar aqui em PS, né, ela vai alimentar, é a pressão que alimenta o sistema, tá? Então, ela pode vir aqui por PB, né, e escapar aqui sem passar pela pressão, pelo PC aqui, né? Então, se essa válvula, se aqui estiver tudo aberto, minha pressão vai vir para cá, neste sentido, ok? E aqui, se ela estiver totalmente aberta, não vai passar nenhum ar, né? Vai sair aqui na saída PC, tá? Então, eu tenho que controlar aqui de modo que a minha saída, né, ela seja adequada, ok? Então, se eu tenho aqui um preset, né, um valor de preset que eu quero, e aí eu vou ter uma entrada, eu tenho algum distúrbio aqui no meio, né, e essa pressão aqui seja maior, por exemplo, então eu vou abrir mais a distância entre essa paleta, né, e o bico aqui de saída, tá? De modo a possibilitar que escape mais ar aqui para cima e reduz, então, a pressão de saída, até se enquadrar, né? Se for o contrário, né? Se a minha pressão de saída estiver muito baixa, então eu vou aproximar a paleta mais do buraco, de modo a diminuir o ar que vem para cá, aumentando a pressão que sai por PC, ok? Se o bocal aqui, né, ele estiver suficientemente fechado pela nossa paleta, o que vai acontecer? Essa pressão aqui em PC vai tender a zero, ok? Desculpa, né? Vai tender a... É isso mesmo, a zero, né? Se ele estiver... Não, se ele estiver fechado, ela vai tender ao PS. Tá? Se ele estiver aberto, ela vai tender a zero, né? O máximo possível. Não significa que ela vai zerar, porque o ar teria que passar todo aqui para cima, tá? Bom, então este é o controle do tipo liga e desliga. Se eu aproximo, é como se eu tivesse ligando aqui a passagem, né? Liberando a passagem do ar para o PC ser igual a PS. Se eu afasto, é como se eu estivesse desligando essa passagem de modo que a pressão vem aqui para cima, né? O ar comprimido vem aqui para cima e não aqui para baixo. Então, é um dos esquemas que a gente pode usar para um controle do tipo pneumático, ok? Dependendo aqui do valor de X, né? Que é essa distância entre a paleta e o bocal, tá? Bom, as pressões que alimentam... isso que eu já falei, né? Aí nós vamos lá do sistema de liga e desliga, né? Agora, nós vamos falar de um controlador, por exemplo, do tipo proporcional, derivativo integral, né? Que aplica aqui todas as nossas outras ações, tá? Ainda pneumático. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma pressão que alimenta o meu sistema, né? E aqui eu tenho a minha saída, ok? Aqui eu tenho um bocal, né? E aqui eu tenho também uma paleta. Olha o que acontece, né? Isso aqui não é um liga e desliga, né? A gente vai fazer um controle de modo que esteja em equilíbrio, tá? Então, olha, se aqui está distante, ok? O que acontece? O ar preferivelmente virá para cá. Então, a minha pressão aqui ficará baixa, né? Ele vindo para cá, né? E a minha pressão aqui sendo baixa, o que vai acontecer, né? Ele vai puxar o meu fole, né, minha capacitância aqui, nós temos duas capacitâncias, duas resistências pneumáticas, tá? Então, ele vai puxar meu fole nesse sentido para cá, e ele puxando o fole para cá, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a resistência neste lado, tá? Vai aumentar a resistência para o ar passar para cá, vai ter menos espaço, né? Então, aqui vai ficar mais pressurizado. E o ar vai tender a vir mais aqui em RD, e a sair aqui, né, vindo o ar para cá, esse ar que está vindo aqui, vai tender a entrar aqui por RD mais fácil do que por RI, né, e vai sair aqui uma baixa pressão,
Só que a nossa resistência aqui do RI, ela é muito maior do que a resistência de RD. Então, o que vai acontecer? O ar vai entrar por aqui e vai empurrar o fole. Né? Quando a gente empurra o fole, né, a gente vai fazer esse aumento de erro, então a gente vai aproximar o valor da minha saída ao valor do PS. Tá? Quando, né, a minha pressão aqui for menor, né, vai tender a diminuir aqui com o tempo, né, se igualar, e aí então nós vamos ter uma pressão aqui muito pequena. O que vai acontecer? O ar que virá por aqui vai empurrar minha paleta. Ao empurrar minha paleta para cá, esse eixo, ele vai trazer a paleta inteira, né, para cá, e aí eu vou me aproximar aqui do bocal. Né? Então eu vou reduzir o erro. Quando eu reduzo o erro aqui, na verdade, quando eu aumento o erro aqui, né, aproximando do bocal, eu vou impedir que o ar passe para cá, vou criar uma resistência, né, e eu vou passar mais ar no sentido aqui de baixo, ok? Ao passar mais ar para cá, o que vai acontecer? Esse cara aqui tem uma resistência maior que essa. Ele vai empurrar esse cara para lá, esse fole vai encher, vai diminuir este, vai empurrar a paleta de novo, afastando. E ele vai fazer esse controle até o ponto em que a minha pressão de entrada seja igual à minha pressão de saída, ok? Que é o meu valor de saída e o meu valor de preset, né? O que eu quero. Para que isso funcione, né, essa pressãozinha aqui, ó, PCzinho, né, esse tubo ele tem que ser conectado de alguma forma à minha entrada, tá? Ou ao atuador, né, que vai atuar nesse sistema. Então, a pressão PCzinho aqui, ela vai ser comparada, né, com a minha pressão S, para que eu possa aumentar ou diminuir a pressão que eu tenho aqui, né, de modo a afastar ou aproximar essa paleta, né, do bocal, de modo a igualar a minha pressão de entrada, né, com a pressão desejada aqui, que é a pressão de saída, ok? Então, olha, e com este fole da direita e o eixo aqui, né, ligado à minha paleta, eles representam para nós um controle integrativo, ok? O RD, com este fole da esquerda e também aqui o eixo da paleta, eles representam para nós um controle do tipo derivativo, ok? O controle proporcional, ele é dado simplesmente aqui em cima, né? A nossa paleta aproximando ou se afastando aqui do nosso bocal, né? Então, olha, quanto mais perto eu estou aqui do bocal, maior é o erro. Quanto mais longe eu estou do bocal, menor é o erro, ok? Essa paleta, esse eixo aqui é um eixo de realimentação, é ele que é a nossa realimentação do sistema, né? Porque ele vai mandar a minha, né, pegando aqui como que o meu sistema está, é como se fosse a leitura, né, da pressão que aqui eu tenho, né, e vai mandar essa informação para a paleta. Né? Se eu me afasto, eu aumento o erro. Se eu me aproximo, eu diminuo o erro, ok? Bom, então, assim, é um possível controlador do tipo PID pneumático, tá? Bom, e nos sistemas hidráulicos também, sempre muito difícil, né? Então, olha esse daqui, o sistema hidráulico do tipo também proporcional, derivativo, integrativo, tá? Então, nós temos aqui como é que chama? Um motor, né? É um motor? É um motor. Nós temos aqui um motor, ok? E aí, olha, nós vamos ter o seguinte funcionamento, né? Essa parte aqui de cima, tá? Essa parte da paleta aqui, A, que corresponde ao erro, né? O que vai acontecer? Ela é responsável por movimentar esse eixo aqui no ponto X, né? Então, eu vou mudar a direção aqui do eixo, tá? Então, se eu aumento se eu arredo, né? Pego esse eixo aqui e movimento ele para a direita, o que ele vai fazer? Ele vai afastar essas válvulas e aí o fluido circulante aqui vai entrar por aqui, ok? Por essas entradas, né?
E aí, o que o fluido vai fazer? O fluido vai empurrar o êmbolo com o eixo e tudo para a esquerda. Ao empurrar aqui para a esquerda, né, ele vai... aqui tem uma mola, aqui tem outra mola, né? Ele vai empurrar todo mundo aqui, ok? De modo a comprimir essa mola neste canto. Essa mola vai puxar aqui a minha haste, né? E puxando a haste, ela vai puxar de volta o eixo aqui de cima das válvulas, ok? Bom, o erro ele é a posição superior aqui da haste, né? De acordo com a nossa alavanca, né? E é ele quem vai mover a válvula piloto, que é essa que está aqui dentro deste servomotor, né? E aí o que nós teremos? Este servomotor aqui, juntamente com esse eixo, vai ser o nosso ganho proporcional, ok? Nossa ação proporcional, né? Está diretamente ligado, né? À medida em que eu aumento o meu erro, ok? Eu vou movimentar aqui as válvulas piloto e aqui eu vou ter uma circulação de fluido que vai movimentar o êmbolo aqui embaixo com o eixo e tudo mais. Então aqui nós temos um ganho proporcional, ok? Bom, já a minha capacitância hidráulica aqui, né, com a minha resistência hidráulica, C1, e a mola K1, eles vão representar para nós um amortecimento hidráulico, né, e uma ação do tipo integrativa, tá? Porque eles têm a ver aqui, olha só, quando eu movimento aqui o meu eixo nesse sentido, né, então eu vou ter uma movimentação aqui da minha mola. Então, eu tendo a reduzir o erro, né? Eliminar o erro em regime permanente, ok? Eliminar este erro. Então, essa ação é integrativa. Já o meu C2, né, aqui com a minha resistência R2, né, e a minha mola aqui K2, eles têm uma ação do tipo derivativo, tá? Então, esse aqui é um conjunto derivativo, esse daqui é um conjunto integrativo, e aqui nós temos nosso conjunto de ação proporcional. Então, assim, é um controlador do tipo hidráulico, tá? PID, né? Bom, vejamos então as nossas situações problema, né? Propostas. Então, sua tarefa é analisar o controlador de posição que se encontra implementado numa fresadora, ok? Conforme aqui está ilustrado nessa figura, né? Nessa forma. Para avaliar se ele se encontra dentro das novas especificações de desempenho. Ok. Então, vamos lá. O modelo do sistema dinâmico da fresadora é dado pela equação 4.10 e 4.9, né, do controlador, desculpa, a equação 4.9 e a 4.10 do controlador, isso mesmo. Então, o modelo do meu sistema dinâmico é esse, tá? A função de transferência dele. E aqui está a minha função de transferência do controlador, né? Bom, aí a gente precisa, né, para chegar neste ponto aqui, a gente precisa desmembrar isso para a gente colocar no nosso MATLAB. Aqui está o nosso diagrama de blocos e aqui está a função de transferência do sistema como um todo. Bom, então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso controlador. Vamos multiplicar, né? Nós temos, deixa eu pegar outro mouse. Ver menor é mais fácil. Vamos lá. Então, olha, vou pegar esse 4,622 e multiplicar para todo mundo lá dentro. Então, nós vamos ter 4,622 sobre 12S mais 4,622. Okay. Cara, a gente já viu que esse cara aqui, olha, ele é um ganho proporcional. Né? Ele é um número, tá sozinho, não tem nenhum S com ele, então ele é um número real positivo, é um ganho proporcional. Agora, esse daqui a gente tem que saber quem que é. Bom, a gente viu nos ganhos, né, a gente viu na última aula, que para a gente ter um S aqui embaixo, né,
a gente tem um ganho que é do tipo integrativo. Só que aqui em cima tem que ter um 1. Então, o que, que eu faço para que aqui em cima tenha um 1? Eu vou dividir em cima e embaixo o valor do numerador. Então, 4,622 dividido por 4,622 vai dar 1. 12 dividido por 4,622, 12 dividido por 4,622. Vai dar 2,5963. Então, nós teremos aqui 2,5963S, né? Mais o nosso ganho proporcional, 4,622. Bom, se eu tenho aqui embaixo, então eu tenho um ganho do tipo integrativo somado com um ganho do tipo proporcional. Então eu tenho um controlador do tipo PI, ok? Bom, agora a nossa função de transferência. Vou mudar aqui a caneta. A gente precisa resolver esse pessoal aqui embaixo, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter igual a 2, né? Continua 2. S que multiplica. S vezes S, S ao quadrado. S vezes mais 5, mais 5S. 1 vezes S, mais 1S. 1 vezes 5, mais 5. Beleza. 5 mais 1 é 6, né? Então, S vezes todo mundo aqui vai ser igual a 2 sobre S vezes S ao quadrado, S ao cubo. Mais S vezes 6S, 6S ao quadrado. Mais S vezes 5, então mais 5S. Ok? Então, essa é a minha função do sistema e essa do controlador. Como que ficaria aqui nossa função de transferência, né? Y sobre R, tudo com relação a S, tá? Seria igual a C vezes G dividido por 1 mais C vezes G. Ok? A gente já viu como é que a gente faz isso daqui lá atrás. Quem tiver alguma dúvida, faz uma revisão lá na formação de diagrama de blocos. Mas a gente pega a saída e multiplica por todo mundo aqui atrás dela, né? Então, seria Y é igual a G de S vezes C de S vezes o R de S menos o Y de S. Ok? Então, a gente... Deixa eu fazer com vocês. Y é igual a G vezes C vezes R menos Y. Ok? Daqui nós teríamos, então, G, C, R menos G, C, Y. Então, a gente ia ter Y menos não, mais G, C, Y é igual a G, C, R. Ok? Colocando lá o Y em evidência, nós teríamos 1 mais GC é igual a GCR. Né? A gente quer Y sobre R, então ficaria Y. O R está aqui multiplicando, passa para o lado de cá, dividindo. É igual a GC, okay? Dividido por esse termo, né, que está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 1 mais GC. Ok? Bom, então, olha, pegando este valor que eu tenho do G, este valor que eu tenho
do C e substituindo aqui, nós temos essa função de transferência. Tá? Bom, o que a gente precisa fazer? Pegar essa função de transferência e colocar no MATLAB. Então, vamos lá. Então, olha, né, a gente sempre começa com CLC, Clear, All, Close, All. Então, quem é meu denominador? 110.9S. Então, 110.9, espaço, 9.244. 9.244. Beleza. Quem é o meu denominador? Colocando sempre na ordem decrescente de S, né? 12, 72, 60, não, 12, 72, 60, 110.9 e 9.244. 110.9 e 9.244. Tudo separado por espaço, ok? Bom, então a gente chama a nossa função de transferência, que é a nossa função de transferência do sistema agora, né? Então, olha, o G aplicado, né? Vou chamar de G, a função de transferência do numerador pelo denominador, num pelo D1, ok? Ele vai me dar um valor. E aí, deixa eu só tirar aqui, né? Vou salvar e vou rodar para a gente ver que a nossa função de transferência vai dar exatamente aquela dali. 110,9 mais 9,224, ok, dividido por 12S4, 72S3, 60S2, 110,9S, 9,244, ok? Bom, disso daqui a gente vai usar o comando stepinfo, cujo argumento é essa função de transferência aqui que nós acabamos de escrever. O que esse comando vai me dar mesmo? Eu vou salvar e o run. Ele vai me dar as informações da resposta deste sistema à entrada degrau, step, tá vendo? Então, olha, eu tenho aqui o tempo de subida, né, o tempo de amortecimento, o tempo mínimo e máximo, né, lá para o amortecimento, né, sobre sinal. Nós temos o sobressinal, ok? O tempo de pico, né, aqui embaixo. Enfim. Então, olha, o que nós observamos a partir daqui? Nós já calculamos, mostramos tudo no MATLAB. Agora, vamos ver quais são os parâmetros, né, que ele nos deu. Então, após a análise do tempo de fabricação de uma peça na fresadora, percebeu-se que esse tempo deve ser diminuído. Então, tem que diminuir o tempo de amortecimento, tá? Então, pois atualmente o processo de fabricação precisa ser mais ágil para atender as demandas de entrega do produto. Ou seja, a máquina tem que ser capaz de responder de maneira mais rápida aos comandos de posicionamento da ferramenta. De acordo com a nova necessidade de agilizar o processo e com estudos do que deve ser alterado para atender a essa demanda, decidiu-se que o tempo de acomodação do sistema não deveria ser maior que 10 segundos. Primeiro ponto. Depois, para não ter perigo de erro de posição, né, ser grande o suficiente para piorar a qualidade final das peças, o valor máximo de sobressinal foi definido como sendo 10%, ok? Tempo de acomodação. Acima do tempo de acomodação. Então, ó, embora esses valores pareçam elevados, devemos lembrar que a inércia do sistema como um todo também é muito grande, né? Então, na prática, o sistema nunca receberia um sinal com alteração tão brusca como é a entrada degrau, né? Mas se o sistema se comportar de acordo com as especificações na entrada degrau, significa que para as outras entradas vai ser tranquilo também, tá? E vai satisfazer as necessidades do projeto. Então, olha, 10 segundos para o tempo de acomodação e 10% a mais do meu valor, 10% a mais de sobressinal, tá? E aí, ó, no MATLAB, o que a gente observa? O nosso tempo de acomodação foi de 13,94 segundos. Então, eu tive um tempo maior, né, do que o esperado, né? E, olha, eu tinha que ter um 10% de overshoot. E eu tive aqui, ó, 55,82%. Muito maior. Então, significa o quê? Que para aquele ganho que nós definimos, okay? Para este ganho aqui e para essa ação aqui integrativa, né, nesses valores,
não é suficiente para o nosso sistema alcançar aquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa melhorar o ganho e melhorar aqui a nossa ação do tipo integrativo, ok? A gente vai alterar ali os valores, né? Essa é a conclusão que a gente oferece, ok? Então, olha lá, o controlador utilizado possui uma ação proporcional tal, como nós vimos, e uma ação integral tal, ok? O tempo de acomodação foi maior do que os 10 segundos e o sobressinal foi maior do que os 10%. Então, como o controlador utilizado, que é este, não atende às novas especificações de desempenho, é necessário que seus ganhos sejam reajustados, ou mesmo que a gente substitua esse tipo de controlador, tá? Dependendo da situação, talvez seja necessário, né? Então, é isso. Nosso relatório, nossa análise é essa para o nosso cliente, né? E olha aqui a nossa situação 2. Uma empresa de pintura eletrostática tem sua linha de produção totalmente automatizada. As peças são penduradas em um trilho suspenso que as levam por toda a linha para passar pelos estágios do processo, que é limpeza, pintura e secagem. Bom, para a secagem da tinta, são utilizados fornos montados sobre a linha, tipo este caso aqui, tá? De modo que, ao saírem do forno, as peças estejam prontas para serem entregues, né? Ok. Então, você recebe um telefonema do proprietário da empresa pedindo-lhe para averiguar o problema que apareceu. Que problema é esse? A empresa está tendo um grande aumento de gasto com energia e as peças não estão saindo secas do forno. Ou seja, está tendo uma ineficiência no processo, né? Sabes que o controle de temperatura em malha fechada é composto pelas ações proporcional, derivativa e integral, ok? Sendo que cada ação é executada por uma placa de circuito independente, elas não são numa mesma placa, são placas separadas, tá? Então, qual que é o sintoma? Embora o técnico responsável pelo equipamento tenha aumentado o ganho do controlador, ainda assim há defasagem entre o valor observado e o valor desejado. Ok? O que pode ter acontecido? Né? O que pode ter acontecido nessa situação, sendo que a gente tem um controlador tipo PID que era para estar funcionando? Né? Então, vamos lá, olha. Os circuitos são independentes, né? O circuito é responsável por cada ação de controle. Então, a gente pode iniciar a nossa análise supondo aqui que o possível mau funcionamento da placa, de uma das placas, não influencia o mau funcionamento da outra ação de controle, porque são placas totalmente separadas. Então, se uma está com mau funcionamento, né, as outras talvez não estejam. É uma hipótese, tá? Pode ser, obviamente, que as outras também estejam com algum problema, tá? Mas a primeira hipótese é essa. O proprietário da empresa informou que o sintoma do problema é não eliminação do erro, olha, não eliminação do erro de regime permanente do sistema de aquecimento do forno. Ou seja, a temperatura objetivo para o bom processo de cura da tinta não está sendo atingida. Tá? Então, eu tenho um erro grande aqui, ou seja, o valor da minha temperatura, né? A minha temperatura está abaixo daquela necessária para o tempo de cura de tinta, ok? E aí, apesar do técnico ter mexido lá no ganho, né? Ele não conseguiu reduzir este erro, tá? Então, olha, as ações de controle responsáveis pela mitigação e eliminação do erro em regime permanente são o ganho proporcional, que é para mitigar, ok? Reduzir, né? E a integral, que é para eliminar o erro de regime permanente, né? Mas o proprietário também informou que, embora o técnico responsável pelo equipamento tenha aumentado o ganho do controlador, causou uma aproximação na temperatura do forno, à temperatura desejada, o erro não foi eliminado. Então, olha só, o cara foi lá e mexeu. Quando ele mexeu, aumentando o ganho, a temperatura se aproximou daquela desejada, mas não chegou a ela, né? não eliminou o meu erro. Se isso aconteceu, o que significa? Quem que faz o valor desejado, o nosso valor real, se aproximar do valor desejado? É a ação proporcional, né?
Então, ela está funcionando, beleza. Né? Ele alterou no ganho e conseguiu aproximar do valor desejado, valor ideal que a gente tem para a cura lá da tinta, né? Então, o que acontece? Se não houve mitigação do erro, apenas uma aproximação, significa que o problema está na placa de controle integral. Okay? Possivelmente, né? Claro. Está lá no circuito de ação do controle integral, que não está corrigindo, não está eliminando o erro de regime, tá? Que era o que se esperaria para a ação do tipo integrativo. Né? Bom, então, a gente consegue responder a essa necessidade do nosso cliente. Ok? Bom, pessoal, alguma dúvida aqui? Não? Bom, eu lembro vocês aí sobre a nossa prova interativa, as provas interativas, né, de vocês, vão ser a partir de segunda-feira, né, dia 16, então, dia 16 e 17, interativa não, prova de proficiência, desculpa. Então, os alunos selecionados para a prova de proficiência, lembrem-se, né, vocês têm entre segunda e terça para poder realizar, de 16 e 17 de novembro, né, e quando vocês começarem, vocês têm 5 horas para poder terminar a prova, ok? Se começou, vocês têm 5 horas para poder terminar, né? Mas pode ser a qualquer momento do dia 16 e dia 17, tá bom? Nós estamos, acho, com uma semana já foi liberado para vocês, já mandei o link, os coordenadores também, dos estudos dirigidos, né? Então, é bom vocês darem uma olhada. E lembrando que essa prova vale metade da nossa prova oficial 2, ou seja, ela vale 2.000 pontos e a oficial 2 vai valer 2.000 pontos também, tá? Ela não tem segunda chamada, então vocês têm que fazer, quem foi selecionado, né? Quem não estiver habilitado para fazer, não tem problema, mas quem estiver habilitado tem que fazer essa prova, senão ela não tem segunda chamada. Você perde automaticamente os pontos, os 2.000 pontos destinados a ela, ok? Bom, as provas interativas também se iniciam na segunda-feira, dia 16, mas vocês têm até o dia 4 de dezembro para poder terminar, para poder fazer, né, dessas disciplinas interativas. Só que lembrando, se você iniciou a prova, você tem 3 horas para terminá-la, ok? Vocês podem fazer do dia 16 até o dia 4, 16 de novembro a 4 de dezembro. Mas se você começou, você tem 3 horas para poder terminar a prova, tá bom? Bom, então é isso, né? Com relação ao DNM, nós estamos aí na semana de intensivo, né? Então, quem não alcançou os 9.000 pontos ainda, corre lá, né? Faça o DNM para vocês poderem ter aquela oportunidade da questão extra na Oficial 2, tá? Vou disponibilizar para vocês, então, a atividade para vocês entregarem até sexta-feira que vem, e quem ainda não fez, tem até amanhã para poder terminar a atividade, e tem que entregar o relatório de aula prática também, né? Está lá disponível para vocês no aula, conforme a gente já conversou, ok? Então é isso, gente. Até mais. Muito obrigado aí pela presença de vocês, e bom final de semana, tá bom? Tchau, tchau. Até mais, Emerson. Obrigado. Leonardo, até mais.